Queridos, quero em primeiro lugar saudar a todos com a paz do Senhor. Amém. Aqueles que podem, por favor, tornem os vossos assentos, enquanto quero louvar a Deus pela oportunidade a mim concedida de ter o privilégio de estar nesta vigília tão honrada, tão falada e tão cheia de Deus. Quero agradecer ao pastor Moisés, muito obrigado, pastor, pela honra, toda a equipe que coordena esta vigília, os recuperandos, como também fazer menção de louvor a Deus pela vida do Jackson, da Thalita, amigos, também fazem parte deste projeto, e todos os, não vou ter a ousadia, pois sei que não estou à altura de usar o termo companheiros, mas eu vou ter a ousadia de chamá-los de amigos, todos os amigos que compõem este ministério. Que Deus recompense-os ricamente. Queridos, também rever o cantor Júnior, pastor Macedo, Rubens, é uma alegria ímpar de reencontrar estes homens. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Samuel, irmã Jaqueline, pela receptividade tão calorosa. Quero registrar os meus agradecimentos a vós. Queridos, eu sou de uma cultura nordestina. Eu fui criado numa área rurícola, muito pobre. Mas eu tive o privilégio de nascer numa família pobre, mas uma família honrada. E sempre meu pai me ensinava, como eu sou o penúltimo dos filhos, na época de 12, 13, e ele falava que algum dia a gente poderia se tornar ser alguém. Mas independente de onde a gente chegasse, quando estivesse alguém mais importante, a gente tinha que se sentar. E eu louvo a Deus por nesta noite ter o privilégio de estarem ocupando o mesmo púlpito de homens tão honrados, e dentre eles quero usar a vida do homem que tem marcado a nossa geração, pastor Napoleão. E eu tenho um pouquinho de juízo, e guarde-me, Deus, de abrir a boca onde o Senhor está. Então, esta honra é sua, pastor. Meus queridos irmãos, o pastor Genival, ele tem um princípio que muitas pessoas não os têm. Chama-se princípio de educação doméstica. É o que acompanha ele. Ele não é um homem que está no pinclo das letras, mas é um homem que teve uma criação. Na sua introdução, ele fala dos seus pais, pobres, porém honrados. Então, pastor Genival, com essa pedagogia de educação doméstica, com esta índole espiritual que Deus lhe deu, eu sou seu companheiro, sou seu irmão em Cristo, sou seu companheiro de ministério. Eu estou aqui para calçar-lhes com as minhas orações. E o mesmo Deus que tem lhe usado por este país e fora do país, é o Deus que vai lhe usar nesta madrugada. Deus te abençoe. Glória a Deus. Louva a Deus pela sua vida, pastor. Queridos, estamos em uma vigília e eu ouvi muito bem, e aqui se prega e se fala o Evangelho. Então eu quero ler um texto para não fugir disto. E como quando se fala de vigília, principalmente nós, domésticos da mesma fé,
lembramos de oração, de confrontos e de desafios. Quero ler um texto que está no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 12, muito conhecido, mas é a mensagem que está no meu coração. Quantos irmãos acham? Quero fazer menção de um amigo, pastor Fagundes, Anderson Fagundes, um amigo que Deus tem me dado nesse estado, pastor Silvano. Capítulo 12, o texto diz: porque por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isto agradara os judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Amados, quando nós observamos o texto no seu contexto nos leva a uma reflexão para os dias que vivemos. E neste mesmo sentido, eu gostaria de falar-lhe sobre dias de confrontos. Se nós observarmos o contexto anterior, a própria Bíblia mostra que aquilo que nós vivemos, pregamos, portamos, falamos, não é algo de aplausos, não é algo de aluguéis, não é algo que venha nos engrandecer. Se nós observarmos a entrada de Cristo neste processo, nós percebemos que Cristo, quando entra no contexto do ser humano, ele começa e ele vem de uma forma por onde ninguém queria acreditar. Haja vista que quando Cristo ele aparece no cenário, ele aparece em meio a controvérsias, em meio a contrariedade, por conta e pelo próprio conhecimento e sancionado pelo contexto da lei rabínica judaica. Os irmãos vão de convir que a Bíblia nos mostra que a perspectiva ou a expectativa dos judeus era o Messias, o libertador. E por isto se passado de geração em geração, havia alguns que se autodenominavam ser o tal. E a ponto que pessoas depositavam suas crenças e o seguiam, largavam algumas coisas ou tudo, renunciavam acreditando que estes fossem o Messias. Então o interessante é que a Bíblia mostra que apareceu alguns conhecidos, chamados, como também a Bíblia denomina, chamado Teudas ou Judas, o Galileu. E eles criaram, queira que não, uma celeuma, porque eles se autodenominaram o Messias e as suas obras não concretizaram-se a isto. Então houve uma frustração de uma forma generalizada, a ponto que foi necessário que as autoridades que regiam o contexto da religião, eles colocassem alguns pormenores, alguns adendos na lei, para que todos que se autodenominassem ser um filho de Deus, ou com os pré-requisitos próprios de dizer que fosse o Messias, sem ter as características conforme eles esperavam, tinham que morrer. Era sancionado na lei, nos seus adendos e nas suas emendas, contextualizando para o nosso tempo. O interessante é que quando Cristo entra, ele já entra confrontando contra esta crença e contra a própria lei, os próprios adendos, haja vista, e ele não veio desfazer a lei. Então nós percebemos que quando Cristo começa a pregar lá, ele começa devagarinho. A Bíblia diz que depois que João Batista foi preso e acabaram João Batista, então aparece Jesus pregando este evangelho. Então o começo de Jesus, ele já começou confrontando,
Porque naquele culto na sinagoga, que estava as autoridades, quando ele se autodenominou ser o Filho de Deus, ele foi taxativo, ele disse que o Espírito de Deus estava sobre ele. E ele foi enviado para pregar um evangelho limpo, puro, conforme a lei ou o Antigo Testamento já predizia. Então Cristo, quando ele afronta, não é à toa, e todos que ali estavam presentes, por isso que Lucas escreve que tentaram o matar jogando-o de um monte para baixo, porque a própria lei religiosa judaica permitia, porque ele se autodenominou ser o Messias, inflamando uma frustração que havia passado-se alguns dias atrás. Então, por um milagre, pela autoridade que ele tinha, não o mataram, mas o expulsaram da região de Nazaré. Então ele fixa moradia em Cafarnaum. Então ele não para, ele veio e disse: não vim trazer paz, mas eu vim trazer fogo. Se nós observarmos uma exegese bem crítica, ele veio causar confusão mesmo. O evangelho veio bater de frente com o que estava errado. Então Jesus começa a pregar. O que encabula o sistema não era simplesmente o fato de Jesus ser um pregador, era que ele se tornava, em uma visão invejosa, uma ameaça para o sistema. Então o sistema religioso começou a implicar com ele, porque ele pregava diferente e vivia diferente do que o sistema estava acostumado. A Bíblia diz que o sistema pregava uma coisa e não vivia, porque o Antigo Testamento, a base, o foco principal era o amor. Amar o teu próximo como a ti mesmo, o teu Deus acima de todas as coisas. Mas o sistema, ele galgado, ele sustentado por um sistema meramente político, eles tinham medo de perder a boquinha. Então eles pregavam que tinha que amar, mas não amavam. Eles pregavam que tinham que amar o mendigo, mas nem ele queriam tocar no mendigo. Eles ensinavam que tinha que cuidar para o leproso, tinha que na época fazer o que o Senhor faz, mas eles nem no leprosário queriam passar por perto, passava por 100 metros. Eles pregavam isso. Aí vem Jesus pregando o evangelho de amor, e o Jesus agora prega que amava o próximo. Ou seja, o sistema pregava, tem que ajudar o doente, mas eles não ajudavam. Aí Jesus chegava, pregava, chegava onde estava o doente, além de pregar, ainda dizia: quer ficar curado hoje? O caba dizia: quer, então fica, levanta que eu vou te curar. Então o sistema implicava. O Jesus chegava, passava, os leprosos, que a lei só permitia uma certa distância de 50 a 100 metros se aproximar. Quando os leprosos sabiam que apareceu um Jesus que, além de pregar o evangelho, vivia e tinha poder de curar a lepra, os leprosos muitas vezes saíam correndo atrás dos sacerdotes, e os sacerdotes corriam com medo do leproso. Aí quando os leprosos viram falar de Jesus, aí saíram correndo atrás e saíram gritando: Senhor, ei, se tu queres, tu pode me limpar. Jesus não corre, Jesus para, vira, diz: eu quero ser limpo agora, e a lepra vai embora. Aí o sistema se encabulou. Aí o sistema: pai, vamos pegar esse rapaz aí, vamos pegar numa falha, vamos ver se ele entende da teologia, da exegese, vamos ver se ele é bom de letra. Aí pegaram alguns escribas, que eram os teólogos, os doutores da época, e disseram: olha, vai e escuta, onde ele estiver pregando, vocês vão notando. Dá para ver, Jesus chega para pregar, sabendo quem era eles. Aí Jesus prega uma mensagem genuína, e já viu os escribas lá, presinha cruzada, canetinha na mão, papelzinho, vamos ver o que ele prega, vamos ver se ele diz alguma coisa. E interessante que enquanto os doutores observavam o que o matuto de Nazaré pregava, as lágrimas iam caindo. Aí os doutores não sabiam o que entender. Quando voltava com o relatório, chegava e dizia: nunca vimos ninguém pregar daquele jeito, aquele homem é profeta, nunca vi tanta autoridade. Quem é aquele homem? Confronto. O evangelho nunca andou de mão dada com o mundo. O santo nunca teve conchavo com o imundo, com o impuro, com o profano. Tem que ter confronto. E o santo sempre vence. Aí disseram: não tem o que fazer.
Veja que Jesus passou 3 anos e meio pregando, perturbando, salvando, curando, batizando, e ninguém pegava ele. Aí Jesus se entrega voluntariamente. Eles não conseguiram pegar Jesus. A Bíblia diz que fizeram pesquisa, colocaram emboscada, colocaram pessoas para descobrir, e ninguém conseguia pegar Jesus. O mais perto que chegava, voltava convertido. Esse Jesus é bom demais. Aí Jesus se entrega. Quando Jesus se entrega, veja que ele mesmo disse: se eu quisesse, eu rogaria o Pai, e ele enviaria os seus anjos. Eu não precisava de vocês, mas tenho coisa melhor para vocês. Ele vai à cruz. Me permita, pastor Napoleão e estudiosos, partir de um pressuposto histórico, segundo alguns historiadores. A Bíblia mostra que Jesus começou a ser julgado à noite, que já era contrário à lei, porque a lei não permitia ninguém ser julgado à noite. E se casos fosse julgado durante o dia, tinha direito à defesa. Mas tiraram isso de Jesus. O julgamento romano foi cruel. Até meia-noite. A meia-noite começou na casa de Anás. Quiseram agora tirar a casca mesmo. E como não encontraram um crime, quando Jesus se autodenominou ser o Filho de Deus, aí baixaram uma acusação: blasfêmia. Ele blasfemou, então vai morrer. Quando ele sai da casa de Caifás, ainda no julgamento judaico, ele passa de Anás para a casa de Caifás. E é na casa de Caifás que tentam pagar, subornar pessoas, falsas testemunhas, para dar testemunho contra ele, mas não apareceu nenhum. Todos que apareciam se contradiziam. Aí amanhece o dia, e agora só tinha um último julgamento no contexto judaico, que era no Sinédrio. E quem compunha o Sinédrio? Os sacerdotes, sumo sacerdote, os escribas, os doutores e os anciões. Cerca de 70 homens. E não acusaram, não encontraram nenhuma outra acusação. Aí ratificaram a acusação da casa de Caifás: blasfêmia. Mas essa blasfêmia não o condenava ele perante o julgamento romano. Porque este crime que eles acusaram Jesus era a competência da lei judaica. Então, quando eles levaram Jesus para Pilatos, então Pilatos disse: não, ele é judeu, isso aí é com vocês, esse negócio de fé é com vocês. Aí foi quando eles criaram uma acusação para matar Jesus, segundo a lei romana, que acusaram Jesus de sedição, perturbador da ordem pública. É nesta acusação que Pilatos equipara Jesus com Barrabás, na acusação de lutar, de confundir o povo contra o império. Aí é nesta aqui que a turma gritava: crucifica e solta Barrabás. Ou seja, a Bíblia não diz, mas a história fala. Se Jesus foi crucificado, chicoteado, segundo o julgamento romano, só para você ter uma pálida ideia, diz alguns historiadores, que o sofrimento já foi grande. Porque Deuteronômio, salvo engano, 25 diz, ao 25 ou 26, que se alguém no contexto judaico fosse julgado à morte, e fosse a morte de cruz, ou a chicotadas, nenhuma contenda, ele tinha que ser levado a 40 chicotadas, sabendo-se que, com medo de quebrar a lei, de passar das 40, eles só aplicavam 39. O interessante é que a história diz que eram 39 chicotadas.
E diz a história que cada chicote, cada zorrague daquele, tinha 12 fios. E em cada fio os ossos de animais quebrados, pontiagudos. Ou seja, cada chicote daquele, partindo de um pressuposto não está escrito. Se Jesus foi pelo julgamento romano, cada judaico, cada chicote daquele quando descia, era 12 golpes no corpo de Jesus. Se você multiplicar vezes 39, vai passar de 460 cortes em um só corpo. E se foi segundo o julgamento romano, aí é que a coisa fedeu. Porque a lei da crucificação romana dizia que tinha que ser 5 quarentenas menos uma. Isso levava a 195 chicotadas, vezes 12. Vai passar de 2.400. Você está pensando que a gente está aqui porque a gente quer? Diga para quem está ao seu lado, o preço foi alto. É por isso que Satanás deixou você chegar aqui, porque ele não tem mais nada a ver com você. Dilaceraram Jesus. Toda vingança do sistema e toda vingança do diabo contra a humanidade e toda a ira de Deus foi só nele. Descarregaram tudo nele. E às vezes as pessoas perguntam: Bento, por que tu só prega chorando? Como não chorar, meu irmão? Como não chorar? Descarregaram tudo nele para acabar com essa história. Se já mataram Teuda, se Judas já morreu e a igreja deles dissiparam-se, essa é mais um, vamos derrubar a carga nele. Só que o sistema esqueceu que a própria Bíblia que eles pregavam dizia: vocês vão matar o Messias, mas no terceiro dia. Jogam ele na cruz, jogam no túmulo. Terceiro dia. O túmulo está aberto. E agora quem vai ficar com o confronto? Ele chega para a igreja e diz: todo poder foi me dado no céu e na terra. Agora é com vocês. Vão, preguem, façam discípulos de todas as nações, e eu vou estar com vocês todos os dias até a consumação do século. O interessante, amados, é que Jesus vai aos céus. E para esta igreja, a qual a gente faz parte até hoje, não era fácil. Porque o sistema aproveitou e ludibriou a realidade. A Bíblia diz que eles subornaram os soldados e se espalhou em todo Jerusalém e circunvizinhança que Jesus estava morto. E os discípulos roubaram o corpo dele. Agora, quem ia crer nesse evangelho? Você podia pregar de rodar num pé só, mas a mente do povo estava catequizado que Jesus morreu. Então eles se escondem. Eles tinham juízo. Se a gente pregar, morre. Ele disse que vai mandar alguém para nos ajudar. Vamos esperar, mas tem que ser escondido. A Bíblia diz que agora, eu acho lindo isso. O evangelho por si mesmo já confronta. Agora olha quem estava naquele cenáculo. Só tinha analfabeto na maioria. Ex-prostituta. Só tinha recuperados. Raça.
só tinha gente ruim. Pescador, ex-prostituta, ex-leproso. A Jerusalém estava cheia de gente importante por causa da festa do Pentecostes. E foi justamente naquele dia que o Espírito Santo vai para aquela turminha. Aí o Espírito Santo entra no cenáculo. E sabe o que provocou o alvoroço? Isso é lindo, a Bíblia é tremenda. É que agora tanto universitário, doutor de toda parte do mundo estava em Jerusalém, ficaram assustados. Porque viram saindo lá do cenáculo, onde só tinha gente bruta. Agora eles observaram que de lá estava vindo línguas bonitas. Como? Quem era hebreu ouvia os irmãos falando em hebreu. Quem era medo via os irmãos falando em médio. Quem era da região de Patos via os irmãos falando na sua língua. Ou seja, os irmãos falavam cada idioma de cada nação. Mas não só tem analfabeto lá. O que é que está acontecendo? Aí correram para lá. Não tem alguma coisa estranha. Isso é confronto, isso é evangelho. O interessante é que quando eles chegaram lá para ver que tinha gente importante lá dentro, a Bíblia diz que o Espírito Santo derramou uma língua repartida como de fogo. Agora os irmãos entraram no manto e ninguém entendia mais nada. Aí disseram: tão doido, tão bêbado. Ei, evangelho. Evangelho é loucura, diz, né, pastor? Evangelho é loucura para quem crê. É assim? Não. O evangelho é loucura para os que perecem. Não entenderam nada. Aí disseram: tá doido. Aí agora Pedro, que foi sacudido pelo aquele negócio lá, que nem escrever sabia, partindo de um pressuposto da mensagem aqui, não tinha um anelzão no dedo que nem eu. Analfabeto até o tutano. Aí Pedro vai para frente, desafia o confronto. Tem ninguém bêbado aqui não, rapaz. Isso aqui é o que Deus prometeu lá no Velho Testamento e vocês não entenderam. Isso aqui é poder de Deus, é poder de Deus. Irmão, quase 3.000 pessoas. E o bonito é que a Bíblia diz que até sacerdote botaram a cara no chão e só tiveram o direito de dizer: não chamaram mais nem pescador. Ô varão, que a gente faz para ser crente também? Aí o analfabeto lá de cima diz: aceita Jesus como Salvador e sejam batizados e vocês vão ser. Agora ninguém sustentava mais. A Bíblia diz que o poder agora não dependia mais só. Não era só falar. O bonito era que a coisa era tão grande. Os milagres eram tão constantes que os irmãos viviam constantemente em vigília. A Bíblia diz que Jesus fazia milagres cada dia. Com a segunda pregação de Pedro, mais 5.000. Agora imagina 5.000 crentes. E todo dia Jesus salvava. Não tinha aquele negócio de crente andar e igreja em igreja atrás de milagre, não. Não vou para ali porque vai estar pregador fulano e vai ter milagre, não. A Bíblia diz que eram os milagres que corriam atrás dos crentes. O negócio era tão bom e tão real e tão verdadeiro que a Bíblia diz que onde tinha um crente, o milagre já descia de céu procurando aonde é que mora um crente aqui. Eu quero pegar ele, eu quero pegar ele. Os milagres seguiam aqueles que acreditavam e iam atrás dele. Hoje a gente quer milagre em tem copo d'água. Diga para quem está ao seu lado: corra, se não quiser milagre, porque se quiser hoje ele vai te pegar. Aí agora a cidade foi sacudida. Aí a igreja começa a viver os primeiros confrontos. Jesus estava no céu. O que era que Jesus fazia com a igreja? Só piorava, no bom sentido. Porque a igreja não tinha moleza. E quanto mais a igreja crescia, mais a prova vinha. A
Aí agora o sistema desencadeou tudo. O que é que está acontecendo? Aí o sistema se coloiou com quem no Antigo Testamento ou antes de Jesus eles não queriam nem saber. A Bíblia diz que agora a igreja foi alvo de uma perseguição do sistema no contexto religioso. Por quê? Por causa dos milagres. Então, quando diz Atos dos Apóstolos, capítulo 5, que o sistema, os sacerdotes, ortodoxos e ultra-ortodoxos, movidos de inveja, fizeram uma coalizão com os saduceus. E quem eram os saduceus? Um grupo extremamente religioso que não acreditava em ressurreição. Eles eram os doutores contra a ressurreição. Se eles dissessem que Jesus não tinha ressurreição, eles faziam a cabeça do povo facinho. Eles eram os homens especializados nisso aí, no contexto acadêmico. Aí o sistema se coloia com ele. Eles vão pregar e ensinar que não há ressurreição. E vamos ver até onde vai esses milagres. Para me piorar, pega eles e joga na cadeia, no sinédrio, que era a prisão pública. O texto diz: colocaram os apóstolos na prisão pública por causa dessa inveja. Quando prenderam os crentes, os apóstolos, agora os saduceus, com o sistema, marcaram uma reunião para o dia seguinte. Os irmãos foram presos no final da tarde e no dia seguinte já tinha uma reunião urgencial. Aqui tem obreiros, pastores, empreendedores, empresários, e sabem. Isso é do ser humano. Você não consegue juntar uma reunião de um dia para a noite. Tem que ser um caso, por mais extremo que seja, não está todo mundo. Passa um mês e às vezes falta quase a metade. Isso é notório do ser humano. Mas o negócio apertou tanto que a Bíblia diz que eles, durante a noite, começaram a convocar todo o sinédrio e anciões e jogaram os irmãos na cadeia. Parar esse negócio aí de milagre. Enquanto eles convocavam a reunião da noite, a Bíblia diz que o anjo do Senhor entra na prisão pública. Você está entendendo que não é só da glória, o negócio é pesado, mais do que o que a gente imagina? Aí o anjo chega lá na cadeia. Agora o interessante é que a cadeia é fechada, os soldados tomando conta. Aí o anjo diz aos apóstolos: saia, vamos sair daqui. Eu quero que amanhã cedinho, logo cedo, vocês vão lá no templo central pregar. Então eles não sabiam. Quando amanhece o dia, todo mundo na reunião. Diz o Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Com inveja, parar esse negócio aí, não vai ter mais milagre. Eles estão presos. Aí quando abre a pauta, era urgencial. Manda buscar os presos. Quando o mensageiro chega lá, os soldados de plantão, cadeado na porta, quando abriram a cadeia, vazia. Dá para entender? Dá para entender? Aí começaram a chamar, o sumo sacerdote não acreditou. Mandou chamar o comandante geral da guarda. Quando ele foi olhar, volta assustado. Quando ele volta, chega lá, não tinha ninguém. Olha o relatório do comandante geral. Olha, os soldados não cochilaram, estão na porta, o cadeado está na porta, mas verdade, não tem ninguém mais lá dentro lá. Aí chega o mensageiro dizendo: vocês estão procurando os discípulos de Jesus? Eles estão pregando a palavra que dá vida lá no templo de Jerusalém. Ele já está pegando fogo lá. O negócio é mais sério do que o que a gente pensa. O negócio é mais sério do que o que a gente pensa. Hoje a gente não se prega mais isso. Não se quer mais pregar. Mas o que usou esses homens para sacudir a nossa geração passada foi essas mensagens. Mensagem da cruz. Mensagem de desafios. Eu poderia chegar aqui nesta manhã, dizer que daqui para o final de dezembro Deus vai te entregar a chave do carro. Eu posso até dizer, mas eu tenho uma notícia melhor: que daqui ainda esta noite Jesus batiza a crente com o Espírito Santo. Jesus pode salvar. A mensagem da cruz ainda salva. Mensagem da cruz não dá mais ibope.
dizer que a gente tem que confrontar contra o pecado, corre o risco de não ser mais convidado. Mas a Assembleia de Deus, a igreja que eu fui criado, a igreja do Pentecoste, aqui em Santa Catarina, aqui em São José, ainda é a mesma. O pecado ainda é pecado, o milagre ainda é milagre, Jesus ainda salva, Jesus ainda perdoa o pecador. O sistema bateu pesado, mas quanto mais batia, mais Jesus salvava. Quanto mais apertava, mais o milagre acontecia. O que mudou? É grande Deus. O sistema não prevalecia, porque a igreja não se deixava se corromper. Eles venceram. Parou a prova? Não. Aí agora a gente vai seguindo o período da igreja. Milagres todo dia. Nem precisava orar muito. Jesus ia na frente. Diz a história que enquanto eles abafavam 2, Jesus já tinha 4 na frente. Aí quando a gente chega no capítulo 11, agora a gente vai deparar que além da crise religiosa, da perseguição, aí agora Paulo e Barnabé são protagonistas de uma grande vigília de oração. Eles e alguns outros profetas. Eles colocavam o joelho no chão e oravam. Oravam. Foi naquela oração, naquela vigília, que a Bíblia diz que Deus, o Espírito Santo, levantou o profeta Ágabo para profetizar. Olha, agora além da crise, da perseguição religiosa, olha o que é que Deus faz. Usa o profeta para dizer: está vindo uma grande fome aqui na Judéia. Vencer o sistema religioso eram os milagres. E agora para vencer a fome? Aí você vai ver no capítulo 11, que agora os irmãos se preocuparam com a assistência social. Agora não precisava mais de milagres. Na sua maioria não era evidência. Agora os irmãos saíam na casa de um e de outro. Não 1 quilo de feijão. A gente precisa fazer uma cesta básica para mandar para a igreja tal. Fulano está na crise, a fome já chegou. Aqui não tem moleza não, meu irmão. Pergunta a esses homens da geração passada, que quando não tinha avião para lá e para cá era mais ruim, era, mas o negócio era mais gostoso. Porque para chegar num lugar como esse, eles perderam muito. Eles passavam meses dentro de um ônibus quando tinha. Mas quando eles chegavam, os irmãos já estavam com a boca aberta, esperando o derramado do Espírito Santo. Não tinha moleza. Aí a Bíblia diz que quando a fome desencadeou-se, o sistema ainda no calcanhar da igreja. Aí para piorar, aí o contexto de Atos, Lucas diz que por aquele mesmo tempo, Deus permitiu vir uma crise política, uma perseguição política. Como? No mesmo período da fome, quando o imperador Cláudio predominava sobre o Império Romano, que não era tão cruel, mas ele tinha uma dívida política com alguém chamado Herodes Agripa. Porque Herodes foi um dos seus cabos eleitorais para ele chegar ao império. E o que é que ele faz? Como Herodes era da linhagem edomeia de Edom, então no contexto da Judéia, ele manda Herodes para reinar na região da Judéia. Para uma dívida política.
Quando Herodes chega na Judéia, ele não tem ibope. Por quê? Ele veio representando Roma. A sua formação era romana e a sua linhagem era de Edom, era edomitas, eles não se batiam com Israel. Agora o ibope de Herodes vai lá para baixo, a popularidade zero. Aí Herodes, para ganhar privilégio, Herodes, para ganhar apoio, ele sabe que o sistema, o contexto judaico odiava uma igreja que estava sendo sacudida. Conjecturando, disseram a ele: olha, se tu parar essa igreja, teu ibope vai lá para cima. Quem eram, diz, segundo fala algum livro, como também Hernando Dias, ele faz até um comentário, vale a pena ressaltar, que Pedro era um dos maiores protagonizadores do avivamento. Pedro não tinha fichinha mole, com ele ou ia ou rachava. Como ele estava na Síria, então o contexto diz que agora Herodes manda maltratar, prender e maltratar os irmãos. Dá para entender, irmão? O cacete rolou, meu irmão. Era uma perseguição política, não tinha dó. Dizem alguns historiadores que os cristãos eram jogados em cadeia como animais. Quando o texto diz que Herodes era a maior autoridade política, maltratava os irmãos, aí o ibope começou a subir. Aí ele, vendo que agradava aos judeus, ele disse: vou acabar com a liderança. Cadê Pedro? Tá não. Quem é o vice-presidente? Vamos partir desse pressuposto. É Tiago. Então manda chamar ele. Ixi, espada em Tiago. E a Bíblia diz que quando Herodes mata Tiago, 99% de popularidade. Ei. E agora? Até aqui você não vê joelho. Agora o cacete rolando. Aí chega o período da Páscoa, onde todos os varões tinham que estar presentes. Aí Pedro veio da Síria. Quando Pedro bota o pé em Jerusalém, a notícia já chegou no palácio. O Pedro chegou, o perturbador. Ele está aí, tá. Prega ele, prende ele. Aí Herodes mandou prender Pedro. Aí está nas entrelinhas. Aí disseram a ele: tenha cuidado. Mas por quê? Lá no capítulo 5 atrás, prenderam ele. E prenderam no prisão pública no final da tarde, durante a noite, no outro dia estava vazio. Aí Herodes disse: então vamos colocar ele no presídio de segurança máxima. Quero ver quem vai tirar. 16 soldados. Ai, miserável! Como era comum na prisão romana, corrente na cintura, grudada no calcanhar e até a mão, e um soldado algemado no lado e outro no outro. Foi no cego, como diz o nordestino. Aí, como a lei não permitia, a lei judaica, matar ninguém durante os dias dos ázimos ou da Páscoa, aí Herodes joga ele no presídio de segurança máxima e joga ele lá dentro. E agora? Aí a Bíblia diz que quando Herodes jogou Pedro lá dentro, não tinha outra saída. A Bíblia diz que era Pedro na prisão. E a igreja botou a cara no pó. Aonde? Tinha uma igreja com tapete bonito? Tinha não. Tinha uma igreja com microfone sem fio? Tinha não. Aonde era? É na casa da irmã Maria. Só tem lá. Vigília lá. Aí o Lucas disse que era Pedro na prisão e a igreja em contínua. Dia e de noite. Contínua. Não tinha hora para terminar. Começou, só vai parar quando Jesus entrar lá dentro e tirar ele. Mas o presídio de segurança máxima. Mas a oração vai entrar lá.
Dá para ver hoje, irmão. Eles não podiam ficar 24 horas. Sempre, na ótica, na lógica humana, eles trocavam. Mas dá para ver até hoje. Era um saindo e o outro chegando. E aí? Não, Pedro ainda está lá. E como é que está a oração? O fogo está pegando, eu deixei aceso. Deixa comigo que eu vou continuar. Eu vou continuar soprando lá dentro. Fogo de dia e fogo de noite. Como dizia o meu pastor, diga para quem está ao seu lado. É fogo por cima, fogo por baixo, fogo por dentro e fogo por fora. Acabou. A oração tinha hora para começar. Teve, mas para terminar não. O que é uma oração contínua? É essa que não tem hora para terminar. Você lembra o que aconteceu com Daniel? Hoje a gente quer. Eu jejuei um dia, eu já orei meia hora e nada. Aí vem para a vigília querendo alguma coisa. Ei, irmão, tem não. Vai buscar, vai orar, vai jejuar. E tu não vai precisar andar atrás de ninguém. Eu estou numa igreja pentecostal, não estou? Tem alguém frio aí? Tem alguém pentecostal aí? Tem? Então diga para quem está ao seu lado, aguenta aí. Daniel podia desistir. A oração contínua é aquela oração que a gente parece que não vai ter jeito. A gente quando começa a orar parece que o céu se fecha. Mas a Bíblia nos ensina que não funciona assim. Quando a gente bota o joelho no chão, o céu já entra em movimento, já entra em guerra. Deus já diz, vai, desce lá, desce lá, desce lá. 21 dias. Era uma oração contínua e unânime. Era crente sem estar entregado do outro. O assunto era o mesmo. Me dá uma casa agora? Não. Ei, glória por casa não. Agora é Pedro sair de lá. Depois vem a casa. Primeiro é Pedro. Todo mundo falava uma língua só. Só que eles na oração, Pedro algemado entre 2 soldados, com 16 soldados alternando na vigilância. A oração era tão poderosa que a Bíblia diz que Pedro, eu fui para a psicologia e não consegui entender. Eu procurei a psiquiatria, foi pior. Não há justificativa humana. Pedro estava algemado, sabendo que era a maior autoridade política que havia prendido ele. E o terrível conseguia dormir. Hoje só precisa um filho da gente gripar, a gente perde o sono, né? Como diz o pastor, tem que babar mesmo, pastor. Tem que deixar o travesseiro molhado, porque tem alguém, sempre tem alguém orando. Diga para quem está ao seu lado, os que oram por ti, sempre está em maioria. A notícia chegou na prisão. Fica tranquilo, Pedro. Descansa. Mas numa situação dessa, agora tem joelho no chão. Os irmãos estão lá. Aí Pedro babava de dormir. A oração trouxe paz para ele. Aí a Bíblia diz que no dia anterior, que Pedro ia ser apresentado ao povo para um júri popular, consequentemente a morte, Herodes mandou preparar tudo. Isso é que é Deus, isso é que é igreja.
Eu não sou saudosista, eu costumo dizer, pastor. Mas às vezes dá saudade das nossas igrejas. Com todo respeito aos meus companheiros, veja que eu estou falando num contexto construtivo, para não entender errado. Mas eu estou na minha vanguarda e retaguarda, tem pessoas que falam melhor que eu. Como eram as nossas vigílias, os nossos cultos? Quantos popstar tinha nos nossos cultos, nas nossas vigílias? Quantos poliglotas tinham? Quantos doutores? Eu estou mostrando a vantagem que a gente tem sobre eles. Não estou no contexto pejorativo, estou falando da vantagem que a gente tem. Você chegava nas vigílias, tinha dificuldade de mandar os irmãos levantar do joelho. Você via foto para lá e para cá na hora do culto? Essa semana eu estava pregando em um congresso e inventei de levar minha esposa. E a irmã não saía da frente do púlpito. Ela se agoniou. Desde de tirar foto do meu marido, como é que você vai se encher desse jeito? Meu Deus do céu, quebrou. Tinha não. Tinha não. Tinha não. A coisa era tão redondinha, havia tanta credibilidade, tanto de lá como de cá, que ninguém acertava valor para pregar o evangelho. Precisava pegar a conta para depositar, não, porque para abençoava, quando não abençoava dizia, mas o pregador ia cheio de Deus. Hoje a gente tem tanta vantagem, mas só vou se me der 10. Nada contra, pelo contrário. Ei, ei. Agora pergunta aí da velha guarda, como terminava os cultos, como eram os cultos. Quantas vezes eu não carreguei crente dentro de carro de mão? Doente não podia andar. Por quê, pastor? Adoeceu? Não, era embriagado pelo poder de Deus. Quantas vezes precisava trazer um popstar para movimentar o negócio? Não. Quando abria a harpa que começava a cantar, Jesus começava a batizar de lá para cá e o fogo caía. Pedro estava preso em um presídio de segurança máxima, e a igreja orando, e o terrível dormindo. 2 soldados, um no lado, outro de outro, com as algemas todo acorrentado. Na véspera de ser julgado ou condenado à morte, a Bíblia diz que a oração é rompida e sobe, e o anjo desce na hora. Quando o anjo desce e entra na igreja, passa na oração e vai direto para a prisão. Quando chega na prisão, veja que Pedro estava dormindo. Aí o anjo chega, dá um toquezinho no lado dele. Ele se esperta. Vamos embora, rapaz. Mas pega a capa, vai, calça o sapato, vamos embora. Irmão, a oração é terrível. Ela mexe o céu por dentro. Agora, olha, o texto é categórico e a história também. Pedro estava algemado entre 2 soldados. Era comum, um soldado algemado no braço direito e outro no esquerdo. Quando o anjo toca, os soldados não podiam dormir. Mas quando o anjo entra, Pedro acorda e os soldados começam a dormir.
e as algemas são quebradas. O anjo disse: vamos sair daqui. Aí o anjo disse que eles passam a primeira guarda, 4 soldados, que dava 16, vamos 2, mais 2, 4. Eles passam a segunda guarda, aí o texto diz: chegaram diante da porta de ferro. Era a segurança máxima. Diz alguns historiadores que aquelas portas eram tão fixadas e tão pesadas, que precisavam 3 juntas de bois para abri-las. Por meio de argola, colocava a corrente no jugo do boi, e o boi saía puxando a corrente para frente, para a porta poder subir. Partindo de um pressuposto lógico, seriam 6 bois para abrir aquela porta. Passa, pedra atrás, hoje na frente. Primeira porta, segunda porta. Segunda guarda. Chega na porta de ferro, você não vê nenhum boi no texto. O que aqui tem no texto, pastor? Joelho de crente. Quando ele chega na porta de ferro, a Bíblia diz que a porta se levanta sozinho, abre sozinho. E não era qualquer porta não, era a porta da frente que dava para a cidade. Era a porta principal. A oração faz isso, ela liberta também. Ei, se você chegou aqui humilhado, detratado, fica de pé, não desiste, porque Deus vai fazer você sair da prova pela porta da frente. Quem não acreditava vai ter que ver o que Deus está fazendo. Pedro, sai! Quando ele pipoca do lado de fora, ainda estava abestalhado. O anjo vai embora, deixa ele sozinho no meio da rua. Ele olha para um lado e para o outro. Meu Deus, pensei que era um sonho. Aí ele se desperta. Merecia uma comemoração ou não merecia? Não dava para ele chamar os irmãos e ir para a churrascaria mais próxima? Para onde é que ele vai? Ele faz carreira para o círculo de oração, para lá para a vigília. Quando ele chega lá, nem acreditaram que era ele. Ei, ei. Ei. O princípio não mudou. Essa igreja era tão cruel, essa igreja era tão destemida, que nem o fogo parava ela. Outro dia eu estava pregando em um congresso lá no Zurique, pastor, e depois fui para Turino. E o pastor foi me pegar, preguei. Nunca vi um culto como aquele, parece que era o meu último culto. Gelo caindo, e as pessoas aceitando a Jesus na madrugada. No outro dia o pastor disse: eu vou te levar para saber onde essa igreja venceu Roma. E ele começou a andar comigo, só que não deu tempo de ir a Roma. Aí ele disse: que pena que não vai dar tempo a gente chegar. Eu já estava acabado de tanto chorar. Meu Deus, como é que eu digo que eu sou crente? Os irmãos não tinham direito que a gente tem. Ele disse: Bento, independente das circunstâncias, os irmãos não desistiam, Bento. Eles avançavam cada dia. O imperador romano quis acabar com a igreja de novo. Bento, ele preparou um tacho de fogo bem grande de azeite inflamável, fervendo, Bento, e prendeu os cristãos daquela região para amedrontar o resto. Se os crentes não desistissem, eles iam jogá-los dentro daquele tacho, pegando fogo. Eu disse: pastor, como era que ele suportava? Bento não tinha o que fazer, o imperador mandou amarrar tudinho no outro, de 2 em 2, e mandou prender.
para mostrar que Jesus morreu e a igreja desistia, ia se acabar. Aí quando o imperador estava sendo ovacionado, aplaudido, enlouquecido pela multidão, ele disse: Bento, o barulho dos romanos fazia a praça tremer, sacudia a praça, Bento. Mas como, pastor? Dando glória aos deuses romanos, dizendo que eles eram maior do que o Jesus da igreja. E o que era que os crentes faziam, pastor? Amarrados um no outro, Bento, fazer o quê? Quando o imperador foi ovacionado, ele mandou acender o tacho. Os soldados colocaram fogo no tacho, que a labareda estralava de tanto forte que estava. E os crentes, ele mandou trazer para botar na frente do povo. Quando a multidão viu os crentes amarrados, disseram: é agora. E os crentes cabisbaixos. Quando ele viu, mandou os soldados entrar no meio do corredor para pegar os crentes. Aí o pastor disse: Bento, quando os soldados entraram armados no corredor, que os crentes viram, os crentes começaram a fazer barulho com a corrente, querendo se soltar um do outro. Aí eu perguntei: pastor, eles queriam correr? Ele disse: Bento, correr para onde, Bento? Eles estavam cheios de Deus até a tampa. Então por que eles queriam quebrar a corrente, pastor? Era porque quando eles viam os soldados e viam o fogo e o azeite fervendo, um olhava para o outro e dizia: me solta, deixa que quem vai entrar lá primeiro sou eu. Eu vou entrar primeiro, quem vai cair lá dentro primeiro sou eu. Os soldados arrastavam de 2 em 2 e eles, dando glória, jogavam dentro do azeite pegando fogo. Na lógica era para ele se desfazer. A multidão dos romanos vibrava de alegria. Quando não dava 10 a 15 minutos, eles começavam a pular de dentro do tacho. Os romanos fechavam a boca. Eu disse: mas como? O pastor disse: Bento, eles começavam a sair de dentro do tacho sem nenhuma queimadura. As correntes tinham sido quebradas. Aí quando os romanos via, parava de cantar. Aí os crentes que ainda estavam amarrados, quando viam os irmãos de pé, começavam a gritar: Jesus está vivo, Jesus está vivo, o nosso Jesus está vivo, ele está vivo. E os crentes que saíam do tacho, pegavam na mão do outro e saía gritando, correndo, rodeando o fogo e gritando: os deuses de Roma não valem nada, mas o Jesus da igreja é Deus da água, é Deus do fogo, é Deus da água, é Deus do fogo. Hoje estamos light demais. O sistema quer nos abafar. Eu gosto de dizer isso. Me permitam. Vieram me dizer, terminei o curso pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, teologia. E naquela reunião de confraternização, no meio dos top, aí disseram: pastor, o neguinho, o cortador de cana é ruim. Disseram: ele vai ser o juramentista. O que é que Jesus não faz? Aí agora, eu no meio dos top, doutor, recebendo o canudo, o anel no dedo. Aí na recepção: Bento do céu, tu é doutor Genival Bento. Mas o que é que tem a ver? Bento, século 21 chegou. Pode pregar como pregava, mas não, meu filho. Mas como? Pode dar muito lugar, mas não pode dar vazão, mas não. Você chora demais, não pode mais chorar, é feio. Se chorar, Bento, tem que ter ética, tá certo. O matuto, o pentecostal, quando chora, ele faz assim, ó. Aí eles disseram: não pode, Bento, se chorar, ó. Se suar, ó. É feio, é século 21. Só tem gente importante na igreja. Tá certo, doutor. A ética diz isso, tá certo. Não estou falando contra a ética. Bento, tu tem que se afastar do microfone. Não deixa nem tocar no teu lábio, Bento. Não pode estar andando para lá e para cá no altar. Fica no cantinho certo. Se quiser se movimentar, 2 passinhos para cá, volta. 2 passinhos para cá, volta. E não pode falar em línguas estranhas quando estiver pregando. Pode não, é feio, quebra a ética. Não dá para mim
mim não, doutor. Eu sou da Assembleia de Deus. Eu nasci no meio do fogo. Eu sou pentecostal. Cadê a geração pentecostal? Cadê a geração pentecostal? Reias, Rabas, Ramapios, Ramacaprocheiras, Rabios, Shower, Migals, the POP, and the power is sorry. And mix it out. Armaxecho lava sure me digal. And your flower is there. I didn't play over us, Saragalaus. And I play to Xero, though. And I play on show to K. And they could I be able to say. And I be able to send the radio say. And I do it to show. Piapios. Ayo, Ramas. Animigo da ya faz. Remember your guys. I senegate your blast. I go Chicago the lost. I pray your taxato, and I glay a song, right? Taxato full black side, and I glay a sound of song. O que eu fiz na geração passada, estou fazendo na geração futura. A unção que enche vidas, eu transfiro para esta geração. A minha glória invadirá os quatro cantos deste santuário. Os meus pés palmilharão por esta rua, e a minha glória será derramada sobre esta multidão. Eu tenho pressa em vidas que queiram ser sacudidas pelo meu poder, diz o Senhor. A minha glória está descendo e invadindo, e esta manhã eu estou sacudindo uma geração pelo poder da minha glória, porque eu tenho urgência em fazer o que eu tenho prometido, para que vocês sintam e saibam que eu tenho urgência no que eu quero fazer. Recebam a apoteose do meu Espírito no meio de vós, diz o Senhor desta igreja, agora! Adore. O Espírito Santo está levantando alguém aqui em línguas estranhas e está falando com a igreja.
Herodes conseguiu botar Pedro na prisão. Herodes conseguiu algemar Pedro, mas Herodes não parou uma igreja que ora. Herodes foi morrido de bicho, e a igreja até hoje está dando glória, dando glória, dando glória. Século 21 é tempo de confronto. Diga comigo: chegou. Mais forte: chegou. O século 21. Mais forte: chegou. O século 21. Olha para esse crente que está ao teu lado, enche o peito e diga a ele: agora. Mais forte: agora é a nossa vez. O inferno tem que saber que no meio dessa pós-modernidade, no meio dessa crise, ainda tem um crente, ainda tem crente doido por Jesus, ainda tem crente que fala em língua em praça pública, ainda tem crente cheio, cheio, cheio. Quem quer ser cheio, quem quer ser cheio, recebe a unção que está descendo agora. Século 21. A unção tem que fazer a diferença. Eu falei lá em Pissarra, permita repetir, que é um testemunho meu. Fui pregar numa igreja. Hoje tem YouTube, Facebook, todo mundo conhece. 2009, por aí, 2010, me convidaram para pregar numa igreja, Centro-Oeste, o Sudeste. Júnior, a igreja era imensa, ginásio. Eu tremi quando eu vi o ginásio. Só tinha catedrático no altar, na sua maioria. Quando eu fui subir do altar, o pastor não me conhecia. Aí viu o pretinho subindo, aí perguntou: quem é aquele moreno? O coordenador perto disse: é o pregador do evento. Meu Deus, de onde ele é? É de Maceió, Nordeste. Rapaz, 25 mil pessoas, só tem graúdo aqui. E tu vai convidar um preto do beiço virado para piorar nordestino? Quer acabar com o congresso? Não teve meio termo. Levantou e me encontrou antes de eu chegar no sentar. Genival, não vai dar para tu pregar hoje não. Olha para o púlpito direitinho, só tem graúdo. Tá bom, pastor, fazer o quê? Vai ficar triste? Não vou nada, que é isso? Quando ele disse isso, virou as costas e foi sentar. Só que Jesus sabe o que faz. Antes dele sentar, pastor, ele se virou, olhou para mim. Quando eu ia lá para o último banco, ele disse: vem cá. Quando eu cheguei, ele disse: olha, eu vou te dar 10 a 15 minutos, tá bom? Pastor, não precisa não, 10 a 15 minutos. Nem pregar, Bento, já entra logo, porque depois vai gente grande pregar. Tá certo. Me entregou o microfone, nem direito de orar eu tive. Quando eu preguei o microfone, já entrei com 220.
Quando deu 15 minutos, Jesus disse: agora eu vou mostrar quem sou eu. O neguinho saiu e Jesus entrou. Pense em 25 mil pessoas viradas de perna pro ar. O Espírito Santo começou a quebrantar. Era gente correndo, gente batizando, gente desmaiando. Os doutores perderam a ética, começaram a dar pulo, começaram a profetizar. O pastor começou a chorar, falar em língua. Olhava para mim chorando, só tinha o direito de dizer: vai negão, vai negão, vai negão. É contigo, negão, tu é o cara, negão, tu é. É a unção, é a unção, é a unção que faz a diferença. Século 21 tem que ter unção. Dá um toque quem está ao teu lado, diga: quer ser cheio? Senhor, derrama agora o que tu deres derramar. Sacode as nossas vidas aqui agora, Senhor. Estamos no raiar de um novo dia, pelo privilégio que o Senhor tem nos dado neste dia. Herodes não conseguiu conter, porque a igreja é tua. Quando a crise política chegou, quando a maior autoridade política perseguiu a igreja não foi para a rua fazer protesto. O texto não diz que os irmãos levantavam a bandeira. Dá um tapinha assim e diz: o problema é joelho. Pergunta quem está ao teu lado: tem joelho? Levanta a tua mão assim, debaixo da submissão dos pastores, de quem eu sou submisso na minha retaguarda, pela direção do Espírito Santo de Deus. Há uma brasa de fogo dentro de mim acesa, há uma unção transbordando de dentro de mim, e o Espírito Santo me ortoga a transferir vidas nesta noite. O Espírito Santo está levantando vidas aqui em um projeto mais que especial nas suas mãos. E como prova disso, recebe esta chama de fogo que está queimando dentro de mim. Na palma da tua mão tu está recebendo o sinal de Deus. O fogo vai pegar. Aonde tu colocar a palma da mão vai ter milagre. Vai ter milagre e vai ter fogo. Vai ter unção e vai ter sinais. A unção de Deus que está sobre mim está sendo ministrada sobre a tua vida agora. Pega esta mão abençoada, coloca no ombro de quem está ao teu lado e diga para ele: eu estou cheio de unção, eu estou cheio de unção. Abraça ele, abraça ela, recebe a unção, 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 recebe a unção agora. Sopra, Espírito de Deus, como um vento veemente, impetuoso, enche esta casa onde todos nós estamos reunidos, e apareça agora, apareça agora, apareça agora, línguas repartidas como que de fogo, as quais comece a pousar sobre cada um deles, e faça com que todos sejam, todos sejam, todos
sejam cheios, cheios, cheios. Eu estou falando cheio, eu estou profetizando cheio, eu estou gritando cheios do Espírito. Traga renovação, traga batismo com o Espírito Santo a centenas e centenas e centenas e centenas sejam batizados, e 2 centenas, 3 centenas, que haja um despertamento como nunca aconteceu na história deste crente pentecostal. Que a glória desta casa seja maior do que a primeira. Xarabacandalas. Dê um abraço no seu irmão agora de 5 minutos. Abraça teu irmão aí por 5 minutos, porque Deus quer agora trazer o cumprimento da promessa. A promessa não foi cumprida, ela será cumprida agora, 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 agora. Receba fogo do Espírito, renova o teu ministério. Deus renova o teu ministério, Deus renova os teus dias, Deus renova a tua saúde, Deus renova a autoridade, Deus renova a tua unção. Oh jovem, recebe a unção de pregador ungido, recebe a unção de profeta, recebe a unção dos últimos dias, a unção da pós-modernidade, a unção do século 21. Seja testemunha. Olha lá, olha lá, olha lá, olha a glória, olha a glória, olha a glória, olha a glória. Oh, glória. Com o coração em agonia, Pedro e João, Marta e Maria chegaram de uma batalha que parecia perdida. É madrugada e a morte já venceu aquela multidão. De um lado ouço choro e clamor, do outro festejam a dor pela morte do mestre. Ei! De repente ouço passos, vejo a luz que ilumina a escuridão. E prostrados de joelhos, bem calados sem ter reação. Por quê? Pra quem duvidou, o mestre chegou. Ressuscitou, o mestre chegou, está em nosso meio para mudar a história. Para quem foi humilhado, trouxe a vitória. O mestre chegou, o mestre chegou, ressuscitou da morte com toda a sua glória. Não deixe para depois, chegou a sua hora de ser vencedor. Em nome do Senhor, Ele está aqui, Ele está aqui. Sinta Ele aí, aonde você está. Aleluia. De repente, ouço passos, vejo a luz que ilumina a escuridão. Ei, meu Deus! E prostrados de joelhos, bem calados, sem ter reação. Pra quem duvidou, o mestre chegou, chegou. Ele ressuscitou. O mestre chegou, está em nosso meio para mudar. Pra quem foi humilhado, trouxe a vitória. O mestre chegou.
vencedor. Em nome do Senhor. Em nome do Senhor. Você é o vencedor, porque Ele ressuscitou.